com vocês hoje em Goiânia, na sede da Associação Central Brasileira, uma sede muito bonita. Estamos numa sala cheia de aparatos, de recursos. Aqui fizemos a instalação dos nossos equipamentos, a aplicação dos nossos equipamentos. Estamos aqui num ambiente propício para a gravação. Estaremos todo esse trimestre aqui com a garotada, com os adolescentes de toda a associação, pessoas de Brasília, pessoas de Goiânia, enfim, muitos adolescentes que estarão participando. Vocês conhecerão os adolescentes de Goiânia, da Assembra, neste trimestre. Eu espero que você aproveite bastante. O assunto de hoje, será a primeira lição, empresários, estudiosos e missionários, vai conectar a história dos valdenses e de quanto eles puderam influenciar o mundo através de seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho em prol da causa de Deus. Uma vida singular, uma vida de um povo que ignorou a zona de conforto da vida para pregar o Evangelho. Uma vida exemplar de pais que educavam os filhos. Tudo isso você vai aprender ao longo destas 3 lições com os adolescentes da Assembra, Associação Central Brasileira. Hoje nós vamos estudar empresários, estudiosos e missionários e temos a presença de João Vitor. João Vitor é um dos jovens aqui de Goiânia. Da igreja Da igreja Alice Barbosa. Alice Barbosa. Isso. Ele está pronto, eu percebi que ele estudou bastante e agora nós vamos adentrar nesse estudo. Que lição interessante, pessoal. Tópico a tópico você vai vibrar, você vai perceber o quanto esse conteúdo vai te influenciar a pensar melhor sobre a história de homens que deram a vida pela causa do Evangelho. Agora, o texto bíblico, o texto-chave diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Esse é o texto bíblico, Salmos 119, 113, 130. O estudo das Escrituras, segundo Pense Nisso, está escrito assim: o estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e ambição de uma forma que nenhum outro estudo é capaz de fazer. Então, aqui nós encontramos o porquê desses valdenses transporem tantos obstáculos e conseguirem alcançar tantos resultados. Quando eu vou ao primeiro tópico, João Vitor, eu encontro aqui no século XIV os cristãos valdenses. Esses cristãos valdenses enfrentaram muitos problemas para espalhar a palavra de Deus. Eles criam na lei de Deus, guardavam o sábado, veja só que interessante, estavam decididos a continuar sendo leais a Deus e manter a fé na sua pureza. O que será que os ajudou a enxergar? Agora vem a pergunta. A enxergar os erros da Igreja Católica a ponto de fazê-los tomar um caminho diferente. O que lhes deu a força necessária para dizer a verdade contra o catolicismo? O que você pode responder? A igreja mais poderosa daquela época. O que você pode me dizer? O que deu tanta força para essa turma aí? Fala aí. Então, a principal coisa que deu força para eles foi as Escrituras, a própria Bíblia. Porque os valdenses foram as primeiras pessoas comuns fora da Igreja Católica, na época medieval, né, que conseguiram ter acesso à Bíblia traduzida para a sua própria linguagem. Porque nessa época a Bíblia era só em latim. Então, quem conseguia ler era só os padres da Igreja Católica, que eram quem estudavam latim. Naquela época não tinha imprensa, não tinha editora, nada disso. Nada disso. E aí como é que eles faziam para... Então, o primeiro cara que foi que criou assim o que seriam os valdenses, que era um cara que chamava Pedro Valdo, ele era um cara que ele era bem rico, tinha bastante dinheiro, então ele pagou para alguém escrever a Bíblia, transcrever a Bíblia completamente para a linguagem deles. E eles tinham um exemplar todo transcrito na própria linguagem deles. Em manuscrito? Em manuscrito, porque não tinha como imprimir naquela época. Mas aí, veja bem, e quando e como as Escrituras passaram a fazer parte da vida de cada jovem valdense? Como é que havia esse envolvimento do jovem valdense com a Bíblia? O que acontecia? Eles aprendiam depois que eram adolescentes? Ou quando já tinha... Não, me explica aí, explica para mim. Quando eles já eram crianças pequenas, desde essa época de criança, eles eram ensinados a ler as Escrituras,
não necessariamente ler, porque às vezes eles não tinham acesso à Bíblia, mas eles faziam rodas, contavam histórias da Bíblia e sempre ficavam refletindo nas Escrituras desde criança. E os pastores tinham uma ligação com eles? Com certeza. Aqui diz que jovens recebiam instruções dos pastores. Exatamente. Os pastores, que eram geralmente os que tinham às vezes algum manuscrito da Bíblia, tinham e passavam esse conhecimento para os jovens. Aí eles aprendiam a copiar, escrevendo a Escritura. Faziam pequenos pedacinhos, papeizinhos, com pequenas partes da Bíblia separadas. Percebam como foi? Tão fácil, né? Hoje você... compra uma Bíblia para mim aí, vai numa livraria evangélica, compra uma Bíblia. Facinho, né, pessoal? Mas no passado não era assim, não, ó. Teve um congresso em São Paulo que eles tomaram uma decisão. Nos dias do congresso, eles decidiram, todo membro do congresso escreveu uma parte da Bíblia. Quando terminou o congresso, eles tinham escrito, não sei se é Novo ou Velho Testamento, não me lembro bem, mas eles escreveram. Ficou um montão de páginas, né? Então, assim, nós vemos que eles davam importância à palavra, e a palavra deu força para eles enfrentarem aquela pregação de obras, aquela pregação distante do assim diz o Senhor. Tá, aqui eu concluo os 2 primeiros tópicos com o João Vitor, e aqui eu vejo que esses empresários, esses missionários, eles eram fortes, porque eles aprendiam tudo desde a infância. E baseado aí, na Bíblia. Com base na Bíblia. Assim, se você gostou, deixa seu comentário, se inscreva no canal, e amanhã eu vou estar de novo com o João Vitor, e aí eu vou apertar, vou fazer mais perguntas, porque ele está pronto, tá? Eu não sei se você está pronto, mas ele está pronto. E você vai sentir isso amanhã. Conto com você amanhã e até lá.